encontraram salvação, descanso e paz para a alma. A ti, Cordeiro de Deus, seja a glória. Teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis do teu reino. Em nenhum lugar há um nome que seja Senhor igual ao teu. Agora o trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício. E Deus não se lembra mais dos pecados perdoados. O sol do amor do Salvador raia para bons e maus. O povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, o Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Num lugar há um nome, ó Senhor, que seja igual ao teu. Se você vem enganado, precisando de ajuda, para você a salvação que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. Paz para perguntas de dúvida, cura para toda dor, força para carregar a cruz, vida para o coração vazio. A ti, Cordeiro de Deus, seja a glória. Teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo, sacerdotes, reis no teu reino. Em nenhum lugar há um nome, ó Senhor, que seja igual a ti, o Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis do teu reino. Em nenhum lugar, ó Senhor, há um nome que seja igual ao teu. Jesus, atrai-me para a cruz, aonde jorra a fonte, que para a salvação do pecador, livremente brota. Lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Para a cruz eu vim estremecido, desesperado, carregado de culpa, no madeiro manchado de sangue,
liberto do dano. Lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que, diante do trono de Deus, eu esteja em pé, em triunfo. Deixa-me ver a cruz, deixa-me ver o Senhor. Eu somente quero confiar o sacrifício que aconteceu na cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que diante do trono de Deus eu esteja em pé, em triunfo. Da cruz eu me glorio, eu ouso através da cruz. E a coroa já espera por mim. Se eu carregar a cruz, lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que diante do trono de Deus eu esteja em triunfo. Lá para a cruz, lá para a cruz, vá todo o meu anseio, até que eu, diante do trono de Deus, esteja em pé, em triunfo. Lá para a cruz, lá para a cruz, todo o meu anseio vá, até que eu, diante do trono de Deus, possa estar em pé, em triunfo. Nós saudamos também hoje todos os irmãos e irmãs, todos os amigos que estão ligados via internet para essa contemplação bíblica da palavra, com e através do irmão Frank. Nós saudamos de coração. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele repetidamente nos concede de ouvirmos a palavra de Deus, que Ele possa também agora fazê-lo. Eu leio no começo uma palavra da Escritura de Marcos 1, versículos 1 a 3. Princípio do Evangelho, ou mensagem de salvação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro ou anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a sua palavra agora.
Nós pedimos por tua bênção, pelo direcionamento do teu Espírito Santo, abençoe a todos que agora ouvem a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo a todos também, de todo o coração. É um dia especial para mim e para todos nós. A Sexta-feira Santa é o dia muito especial que nos lembra na consumada redenção, e nós somos de coração gratos ao Senhor por isso, por termos a possibilidade de proclamar a sua santa e preciosa palavra mundialmente. Especialmente desejo passar adiante todas as saudações, como tão frequentemente já aconteceu. Irmãos telefonaram e nos desejam a todos as bênçãos de Deus, especialmente da África, seja o Dr. Mbie, irmão Joseph, irmão Longa, e todos deixam saudar irmão Cécio, irmão Chovava, todos os irmãos deixam saudar, e Dr. Mbie saudou. Então nosso irmão Müller, do Mar Báltico, sim, eu posso sorrir aqui. Então temos todas as saudações da Suíça, da Áustria, e aqui especialmente do irmão José Müller e todos que estão ao redor dele, do irmão Hussar. Sim, poderíamos seguir adiante. Irmão Baumgartner, todos deixam saudar de coração, e podemos todas as vezes repetir: Deus nos concedeu a graça de termos conexão àquilo o que faz parte do aperfeiçoamento, de termos recebido isso. Na palavra de introdução, nós lemos a mensagem de salvação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Teve o seguinte princípio, e então as duas profecias do Antigo Testamento são citadas e escritas. Amados irmãos e irmãs, tão certo quanto Deus fez o começo do Novo Testamento de acordo com o cumprimento das profecias bíblicas que estavam determinadas para a primeira vinda de Cristo, as trouxe ao cumprimento, no total 109 profecias que se cumpriram na primeira vinda de Cristo. 24 destas, da Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa. Somos simplesmente gratos pelo Antigo e pelo Novo Testamento, gratos pela orientação bíblica, e vamos falar mais uma vez, tão certo quanto o Novo Testamento
teve seu início assim como na profecia bíblica havia sido predito. Da mesma forma, o Novo Testamento, aquilo que tem que acontecer no Novo Testamento, tem o seu decorrer e se aperfeiçoa ou completa exatamente assim como está na Santa Escritura, e dessa vez no Novo, como foi predito no Novo e no Antigo Testamento. Hoje, nós não entraremos às coisas políticas. Na Sexta-feira Santa, nós queremos nos dedicar ao tema. Exteriormente, muitas coisas poderiam ser ditas, especialmente o que se refere ao novo livro do Papa, que ele quer ver de todas as formas uma nova ordem mundial ou já a ver chegar. E eu pensei naquilo que em 1767 aconteceu nos Estados Unidos da América. Uma nova ordem mundial deveria ser criada, mas agora ela virá. Eu trouxe uma nota de $1 aqui. Aqui está no verso a pirâmide com o olho e também a descrição nova ordem mundial. Naquela época valeu para os Estados Unidos, agora será para todo o mundo, mas não entraremos em detalhes maiores sobre isso agora. Nós desejamos ler da Santa Escritura de Mateus 27 alguns versículos, qual seja Mateus 27, a partir do versículo 27 até 36, e eu peço que nós, em cada versículo, brevemente fiquemos em silêncio conosco e aquilo que nós lemos, deixemos entrar dentro de nós e nos aprofundemos nisso. Agora eu peço ao irmão Alfred Borg que ele leia, por favor, versículo 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão,
a quem obrigaram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Amados e assentados o guardavam ali. Amados irmãos e irmãs, cada um que vivenciou de fato uma verdadeira conversão terá lágrimas de arrependimento, terá derramado lágrimas de arrependimento. Simplesmente faz parte que nós leamos o que o nosso Senhor e Redentor levou sobre si. Quanta vergonha e zombação ele carregou, a coroa de espinhos recebeu colocada sobre si, e um manto de escarlate lhe colocaram, e uma cana na mão, e então o blasfemaram e escarneceram. Tudo isso aconteceu por nossa causa. Ele carregou tudo sobre si, toda a nossa vergonha, todo o nosso opróbrio, nossa culpa, nossos pecados, tudo ele carregou sobre si e foi no caminho da cruz para nos redimir, para nos reconciliar com Deus e nos colocar como filhos de homem, nos tornar filhos de Deus. Seja dada a gratidão ao Senhor por sua graça e amor que na cruz do Gólgota se tornou revelada. E como no tempo recente repetidamente disse, a redenção está envolta em amor, e todos os redimidos estão envoltos em amor. Então, Deus amou o mundo, e todos os redimidos carregam consigo e dentro de si perdão, reconciliação, graça e salvação. Nós, com Cristo, morremos, com Ele fomos crucificados, com Ele fomos sepultados, com Ele nascemos para uma nova vida, para a vida eterna, ressuscitamos. Vamos ainda ler duas passagens bíblicas. Uma, sim, vamos pegar Marcos 17, perdão, Marcos capítulo 15, a partir do versículo 17 a 20. E vestiram-no de púrpura, e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça,
e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Nós já dissemos que o nosso Senhor e Redentor Ele foi por esse caminho cheio de opróbrio e vergonha até a cruz. Isso aconteceu por nós e também nós queremos carregar o opróbrio de Cristo, e isso com corações gratos. Também nós não somos honrados, nós somos perseguidos e zombados, desprezados, mas nós nos alegramos que somos uma propriedade do Senhor. Vamos ler ainda duas passagens bíblicas, uma de Efésios, capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, e não me envergonho da mensagem de salvação, que traz salvação a todos que crê. Louvado e glorificado seja o Senhor. A mensagem da salvação é um poder de Deus. Aqueles que creem aquilo, o que na cruz do Gólgota aconteceu, quando o nosso Senhor exclamou: está consumado. A cortina se rasgou, o caminho para o lugar santíssimo foi aberto, e nós, pela graça, fomos redimidos, libertos e reconciliados com Deus e ligados com Ele. Vamos ler ainda da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Seja dada gratidão ao Senhor, e mais uma vez dada. Vamos agora ao começo, voltar ao começo, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação teve o seguinte início, como no profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, como em Malaquias 3, versículo 1, está escrito, estava escrito e ainda está escrito:
Mas agora nós chegamos no fim do tempo da graça. Agora nós temos que olhar dentro do Antigo e do Novo Testamento o que o Senhor nos prometeu e o que antes do retorno de Jesus Cristo aconteceu ou deveria acontecer. Nós todos conhecemos a Santa Escritura e as promessas. Também João 14, eu irei vos preparar morada e retornarei para levar-vos comigo, para que também estejais onde eu estou. Esta promessa, os crentes carregaram consigo durante os 2000 anos e esperaram pelo retorno do Senhor. Mas no nosso tempo podemos dizer, se cumpre o que o Senhor predisse, seja para Israel, ou o que em geral sobre a terra aconteceria, fomes, pragas, tempos caros, falta de conselho, mudança climática, tudo deveria acontecer e tudo acontece diante dos nossos olhos e nenhum de nós sabe como seguirá. Todos estão perplexos porque uma situação desse tipo não houve ainda. Mas cheguemos ao nosso tempo. O nosso tema, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós temos que simplesmente dizer que Deus, Ele cuidou, velou sobre a sua palavra. E quando o tempo se cumpriu, foi feito o chamado e a mensagem que deveria ser precursora da segunda vinda de Cristo. E então se revelou o fiel Senhor na coluna de fogo e de nuvem, como nos dias de Moisés e de Israel, como nas poderosas vivências que Paulo teve no caminho para Damasco. Ele viu a luz sobrenatural que brilhava mais claro que o sol no meio do dia, e perguntou então: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nessa nuvem de luz, o Senhor também se revelou ao nosso amado irmão Branham. Milhares, isto é estimado como 3.000 pessoas estiveram presentes quando esta luz sobrenatural, visivelmente, no dia 11 de junho de 1933, desceu do céu, quando o homem de Deus estava batizando no rio Ohio e estava para batizar a 17ª pessoa, um irmão. Esta luz sobrenatural veio sobre o irmão Branham, com um bramido desceu,
e a voz ecoou, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E irmãos e irmãs, Deus me concedeu a graça de conhecer esse homem pessoalmente e encontrar pessoas que desde o começo estiveram juntos, sem entrar em maiores detalhes sobre isso. Deixe-me também mencionar o dia 2 de abril de 1962. Nós agora temos precisamente a Sexta-feira Santa, o dia 2 de abril, um dia muito especial para mim. E quem leu a história das igrejas saberá que é relatado que o domingo das palmeiras foi no dia 2 de abril, quando Jesus entrou em Jerusalém. Então os ramos das palmeiras foram estendidas. E o dia 2 de abril tem para mim um significado muito, muito especial, porque a vivência no chamado para a missão que o Senhor naquela época me deu está em direta conexão com o ministério e tarefa ou missão do irmão Branham. Eu posso me lembrar de todas as vivências sobrenaturais, apesar da minha memória ruim, assim é julgado de forma geral. Eu tenho uma boa memória quando se trata das vivências pessoais nas quais o Senhor me deu indicações. Eu posso levar cada um lá, seja na rua Listrasse 7, no pequeno escritório, seja rua Luise 116, segundo andar, seja a sala de oração aqui no Centro Missionário, também para Edmonton, seja Marsella, seja Varna. Eu posso levar a cada um lá aonde aconteceu. E as palavras que todas as vezes me foram exclamadas permanecem para sempre no meu coração e memória. Mas justamente esta segunda, o dia 2 de abril de 62, eu levantei cedo e tinha me preparado para o dia. Então fui até a janela, abri as cortinas, olhei para fora e a noite estava praticamente terminada, mas o sol não havia raiado. E eu então entrei no quarto, voltei ao quarto, virei-me e olhei para a janela, e então ecoou a voz do Senhor: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve estará terminado. Eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Amados, eu colabei dentro de mim mesmo. Eu caí para a esquerda
E demorou um tempo até que eu pude me levantar e então pude me colocar de pé e os joelhos estavam estremecidos e balançando, chacoalhando, mas estava lá em pé e olhei para a janela e disse: Senhor, eles não me ouvirão, eles têm tudo em plenitude e não estão prontos para ouvir. Eu tinha justamente acabado de falar, então veio a voz do Senhor pela segunda vez: meu servo, o tempo virá quando eles te ouvirão. Então, armazenai alimentos e mantimentos, porque virá uma grande fome. Então você deverá estar no meio do povo e distribuir o alimento. As palavras são tão verdadeiras como cada palavra na Bíblia. Vocês todos conhecem o que o Senhor ainda disse: não funde nenhuma igreja local, não publique nenhum inário, porque este é o sinal de uma denominação. É conhecido o que o Senhor naquela época me disse, e vocês sabem também que eu estava sob a impressão que viria uma catástrofe sobre o nosso país. 1961, a construção do Muro de Berlim, tudo estava numa tensão em relação ao que aconteceria no momento seguinte. E tanques de guerra, carros blindados americanos e russos, um contra o outro, no portão de Brandemburgo. Não se sabia de fato o que aconteceria no próximo momento. E nós, com vista a isso, nós armazenamos alimentos, mas não veio nenhuma catástrofe, não veio uma fome. E eu disse em setembro: Senhor, eu não posso mais pregar. Tu disseste, viria uma fome. Não veio. Eu tenho que parar de pregar. E então, para fazer isso breve, tomei a decisão de voar até o irmão Branham para falar com ele sobre isso. E ele estava totalmente já ocupado até o começo de dezembro. E então, o Senhor guiou de tal forma que eu, no começo de dezembro, junto com o irmão Branham, eu pude estar. E irmãos e irmãs, ninguém pode imaginar o que isto significou para mim. Quando esse homem de Deus, ele repetiu as exatas palavras que o Senhor havia me falado no dia 2 de abril. E então, ele seguiu adiante e disse: você pensou que viria uma fome, uma catástrofe natural, uma fome natural? Então vocês armazenaram alimentos naturais. Mas Deus enviará uma fome de ouvir as suas palavras, como no profeta Amós está escrito. E o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida
para esse tempo está nas mensagens que estão gravadas nas fitas magnéticas. Isso é tão verdadeiro quanto Deus vive. Eu hoje trouxe uma fita magnética para que todos saibam o que é pensado com isso. Assim era a aparência das fitas magnéticas, assim eram as bobinas, e cada pregação do irmão Branham me foi enviada e eu pude armazenar o alimento. Quem quiser ver, ele pode ver toda a coleção de pregações em fitas magnéticas que eu armazenei no decorrer dos anos, porque cada pregação me foi enviada. Então, vamos resumir o dia 2 de abril de 1962. Teve para mim, ou tem o significado para mim, como o chamado de Moisés para a sua missão, o chamado de Josué para a sua, o chamado do irmão Branham para a sua missão. O mesmo Senhor, Ele fez o chamado e deu o envio, deu a missão. E na minha primeira carta circular, 1966, eu tive que escrever atuando sobre mandato de Deus. Isto que acontece agora, amados irmãos e irmãs, acontece sob direto mandato de Deus, assim como William Branham foi comissionado por Deus para trazer a mensagem divina. Também vamos falar isto, amados irmãos e irmãs. Para isso fazia parte, de fato tudo, disso fazia tudo parte. Toda a profecia bíblica completa, o ensinamento bíblico completo, tudo fez parte da mensagem divina, sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia. Fundamentalmente, todos os temas bíblicos tiveram que ser tratados e foram tratados. E todos vocês sabem, vocês conhecem a apresentação da Trindade. Uns colocaram assim, uns colocaram dessa forma aqui, a pirâmide, Pai, Filho, Espírito Santo. Todos têm suas imaginações, porque creem que Deus, da eternidade, Ele existe em 3 pessoas, como Pai, como Filho e Espírito Santo. E esta é a maior mentira que existe. Só existe um único Deus, da eternidade para a eternidade. E este Deus único se revelou para realizar o seu próprio plano de salvação. Se revelou no céu como Pai para nós, na terra, no seu Filho unigênito, e na congregação, através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus no nosso meio e Deus em nós. Um e o mesmo Deus. Diferentes manifestações, revelações que fazem parte do plano de salvação de Deus. E também, por isso somos gratos. Imagine uma vez o que
foi feito com a fórmula trinitária, e então tem que ser mencionado que especialmente Mateus 28 foi mal compreendido e os tradutores trinitários não traduziram corretamente. Simplesmente traduziram: e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No texto original está escrito: e batizai-os dentro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um submergir, batismo, submersão. Então, no batismo, nós somos batizados nesse nome único, no qual Deus se revelou como Pai no Filho e através do Espírito Santo. Nós somos batizados dentro desse nome. E por isso, seja Atos dos Apóstolos 2, seja Atos 8, seja Atos 10, seja Atos 19, todos, de fato, todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome da aliança do Novo Testamento de Deus o Senhor. Imaginem uma vez um católico, de fato, ele tem que colocar os 3 dedos juntos, o polegar e os primeiros 2 dedos. Então, aqui, ele tem que ter uma trindade na sua mão, ele tem que segurar, e então ele abençoa a si mesmo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que imaginar que engano aconteceu. Isso grita até os céus. E Deus, no fim do tempo da graça, Ele se preocupou que todas as verdades bíblicas fossem colocadas novamente à luz do candeeiro e que nós possamos carregar adiante. E Deus se preocupou para que agora o mundo inteiro possa ouvir e possa ver. Imagine uma vez o que tudo foi feito na fórmula da Trindade. E essas reuniões de médios e todos videntes e todas as coisas é feito nessa forma trinitária no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sequer uma vez esta fórmula foi aplicada no Deus, na congregação do Deus vivo. E eu sou tão grato ao Senhor que Ele me concedeu graça de reconhecer tudo isso e ordenar biblicamente. E vamos falar mais uma vez. Deus enviou o irmão Branham, confirmou, milhares de vezes confirmou. Alguém contou uma vez? 1.500 vezes o irmão Branham, em todos os anos, ele disse: assim diz o Senhor. E Deus lhe mostrava em visões, especialmente quando orava pelos enfermos, quem eram, da onde vinham, que enfermidade tinham. O mesmo ministério que o nosso Senhor naquela época teve, ele se repetiu nos nossos dias, diante dos meus olhos, 10 anos.
Eu tive por 10 anos a oportunidade de acompanhar o ministério, vivenciar o ministério do irmão Branham pessoalmente, seja na Europa, seja nos Estados Unidos da América. Eu, pela graça, sou testemunha com os meus olhos, testemunha com os meus ouvidos, e seja dado graça ao Senhor por isso. Irmãos e irmãs, mas vocês podem sentir comigo que responsabilidade eu tenho diante de Deus, e desde a partida para a glória do irmão Branham, eu não fiz outra coisa além de proclamar a pura e verdadeira mensagem da palavra por toda a terra, carregá-la. E agora nós temos a possibilidade que o mundo inteiro pode ouvir juntamente. Se eu estou em Krefeld, Zurique, ou Salzburgo, ou Paris, ou Londres, se eu falasse de lá, o mundo inteiro pode ouvir juntamente. E irmãos e irmãs, eu vos peço, por isso, reconheçam o dia e a mensagem. Deus, o Senhor, abra os vossos olhos. Não se trata de irmão Frank, não se trata de irmão Branham, não de Paulo. Trata-se do plano de salvação do nosso Deus com a congregação redimida, e o Senhor colocou ministérios na congregação, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas, e Deus se preocupou que através do ministério do irmão Branham, a parte evangelística e a parte profética fossem iluminadas de forma especial. Para mim, Deus me concedeu a graça de dar a parte evangelística e a parte de ensinamento, de enfatizar isso de forma especial, e toda a profecia bíblica completa seja então incluída. Uma palavra a todos os irmãos servidores: por favor, tenham compreensão que eu, em relação às expressões do irmão Branham que não foram terminadas às vezes totalmente, e nós temos que adicionar uma expressão à próxima, uma citação à próxima, e para podermos compreender corretamente a anterior. Mas agora não se trata mais de expressões do irmão Branham que sejam de difícil compreensão e então façam as pessoas próprias interpretações disso. Agora se trata que a noiva da palavra, de fato, não tenha parte, de fato, em nenhuma interpretação, mas seja uma clara e verdadeira, ou seja, uma clara e verdadeira mensagem foi passada. E eu sou grato pelo termo mensagem da salvação. Se na mensagem a salvação de Deus, o perdão, a reconciliação, a salvação, se não estiver incluída, então vocês podem esquecer essa mensagem. O Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem de salvação divina que foi direcionada a toda a humanidade, e todos que são de Deus ouvem aquilo o que o Senhor diz à congregação, a congregação dos primogênitos, o que ele tem a dizer agora para eles. Mais uma vez, no começo foram mencionadas as passagens bíblicas em Marcos 1, que naquela época
se cumpriram. E João Batista sabia precisamente que passagem bíblica se referia a ele e ao seu ministério. Eu desejo, não quero entrar em detalhes nenhuma outra vivência, mas no total 17 vezes foram as vivências nas quais o Senhor me chamou de meu servo, mas somente para que vocês compreendam isso, o que entre o meu ministério e o ministério de irmão Branham, o que há entre isso, e simplesmente fazem parte juntos. Deixe-me contar a poderosa vivência de Edmonton, relatar sobre isso. 1976, eu já tinha viajado por meio mundo e foi anunciado, especialmente no Canadá, o que Deus faz em todo mundo. E então veio um certo sábado de manhã, mais ou menos 10 horas, quando Donnie Bablix veio a mim na casa onde eu estava convidado, e então simplesmente disse: irmão Frank, o teu ministério é mundial, o ministério do irmão Branham está na Bíblia, nós o vemos, nós o conhecemos, somos gratos a Deus por isso. O teu ministério também não deveria estar na Bíblia? Não deveria poder ser encontrado lá? Eu o interrompi e disse: por favor, cale-se, deixe-me em paz com tais pensamentos. E nós, então, falamos de forma geral adiante. Isto foi o sábado, o dia 18. No domingo de manhã, sim, irmãos e irmãs, também agora, eu estava totalmente vestido, sentei-me no quarto e esperava se algo seria ouvido na casa, se as pessoas já haviam se levantado, o sol estava raiando já no quarto, e de repente eu me levantei e quis pegar a Bíblia, e também a peguei, e então veio a poderosa voz do Senhor: meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículos 45 até 47. Te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. As palavras são tão verdadeiras quanto Deus vive. Também os versículos foram mencionados, tão verdadeiro quanto Deus vive. E vocês podem imaginar o que se passou dentro de mim. Eu li os versículos, me ajoelhei e agradeci ao Senhor que Ele é tão misericordioso e me deu essa indicação. Anteriormente, nós havíamos falado sobre isso, que o alimento deveria ser armazenado por mim, e que o irmão Branham, no dia 3 de dezembro de 62, disse: o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo, e está nas fitas magnéticas gravadas lá, que você deve armazenar. E agora veio a indicação que deveriam ser distribuídos.
Irmãos e irmãs, no último selo, no 7º selo, diz o irmão Branham, agora o alimento foi armazenado. Agora o alimento foi armazenado. Se eu penso nisso, que maravilhoso, o Senhor guiou todas as coisas, passo a passo. Eu não adicionei nada a isso. 1958 não, e também não em 1960, e também não em 1962, e também posteriormente não. Tudo o Senhor, de fato, Ele guiou. E por isso, nós somos simplesmente gratos que aqui, no fim do tempo da graça, se cumpre que Deus, o Senhor, enviou o seu servo e profeta para revelar a palavra, colocar os ensinamentos bíblicos à luz do candeeiro, porque o ser humano não vive somente do pão, mas de cada palavra de Deus que saiu da boca do Senhor. E que nós agora podemos vivenciar essa etapa, irmãos e irmãs. O mais importante período na história da humanidade é agora. E o mais importante período na história da salvação divina é agora. E quem encontra graça diante de Deus aceitará e receberá também aquilo que o Senhor disse. Se eu envio alguém e vocês o recebem, este recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu não preciso me oferecer a ninguém, não preciso me promover a ninguém, mas o suficiente eu sei que Deus cumpre tudo planejadamente e que nós podemos ser parte desse plano de salvação divina e que nós, nesse período último, pela graça, vivenciamos o aperfeiçoamento, vivenciaremos o aperfeiçoamento. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Que a Sexta-feira Santa, o dia especial, com todos nós, possa permanecer conosco o ano inteiro e também o poder de ressurreição nos acompanhe. Nós somos gratos a Deus do Senhor pelas transmissões ao vivo. Amados irmãos, irmãos servidores, sejam abençoados com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus e não acrescentem nada ao testemunho finalizado da Santa Escritura e não retirem nada. Proclamem o completo conselho de Deus, assim como nos foi deixado na Santa Escritura. Sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por compaixão, toma-me, pobre, toma-me, Jesus, como eu sou. A ti, o único, santo e puro, pertenço eu, a partir de agora. Senhor, eu procuro, Senhor, eu encontro
o meu descanso somente em Ti. Dá a bênção ao Teu Filho e a mantenha em mim. Olhando para Ti, confiando em Ti, quero seguir na minha estrada. Segura-me sempre, não me abandone jamais. Não me deixe jamais sair do Teu lado. Senhor, eu procuro. Senhor, eu encontro o meu descanso somente em Ti. Dá a bênção ao Teu Filho e a mantenha em mim. Se quer escurecer, deixa-me brilhar para mim a Tua graça, Deus da verdade e da clareza. Guia-me pelo vale de trevas. Senhor, eu procuro. Senhor, eu encontro o meu descanso somente em Ti. Dá a bênção ao Teu Filho e a mantenha em mim. Dedicado a Ti, eu quero viver. Quero estar na Tua luz, até que os meus olhos valham poder ver-Te face a face. Senhor, eu procuro. Senhor, eu encontro o meu descanso somente em Ti. Dá a bênção ao Teu Filho e mantenha em mim. Senhor, eu procuro. Senhor, eu encontro o meu descanso somente em Ti. Dá a bênção ao Teu Filho e mantenha em mim.